Que jogo maluco. Olha, foi o jogo mais emocionante do Campeonato Brasileiro até agora, com 8 gols e algumas coisas inusitadas e um erro grave da arbitragem no final do jogo. Mas antes do erro da arbitragem, foi o jogo que o Grêmio começou com o Natan, né, que era uma opção do Renato e deu certo, porque o Natan jogou ali ao lado do Vijaçante e há 20 minutos fez o gol do Grêmio. Logo cedo no primeiro tempo, 20 minutos 1-0 para o Grêmio. E a 26 minutos o Cristaldo faz 2-0. E aí parecia que o Grêmio ia ter facilidade, ia conseguir ganhar o jogo com tranquilidade. Mas aí, até os 42 minutos do primeiro tempo, o Grêmio ganhava por 2-0. E aí o Corinthians fez 3 gols em 6 minutos. Com o Fábio Santos de pênalti aos 44, com o Lucas Veríssimo aos 49 e com o Maicon aos 50. O Grêmio toma a virada, vai para o intervalo perdendo o jogo por 3-2. Foi uma coisa inacreditável. Uma coisa que é muito difícil de acontecer no futebol. Tá ganhando por 2-0 e tomar 3 gols em 6 minutos. Mas aí o Renato mudou o time, colocou o Galdino no segundo tempo e logo a 6 minutos o Galdino empata o jogo. 3-3. E em seguidinha, a 13, o Soares faz o 4-3 para o Grêmio, vira novamente o jogo, o Grêmio vencendo. Mas aí a 22, o Juliano do Corinthians faz o 4-4 e ainda tinha tempo, porque era 22 do segundo tempo e já estava 4-4 o jogo, então tinha tempo para tanto o Corinthians quanto o Grêmio fazer o gol. E o Renato foi mexendo no time, colocou o Ferreirinha e no final do jogo um lance que, olha, é muito claro, né? A gente vê marcação de pênalti a toda hora com o braço aberto, o jogador aumentando o espaço corporal e o Ferreirinha vai cruzar e o Yuri Alberto com o braço aberto faz o pênalti e aí o maior erro de tudo, olha, dá para colocar na conta do Wilton Sampaio sem dúvida, mas o VAR não chamar o árbitro para ir no monitor, olhar o VAR ter certeza que não foi pênalti e induzir o juiz de campo ao erro é vergonhoso, é vergonhoso. No mínimo que tinha que fazer o árbitro de vídeo era dizer o seguinte: o Wilton Pereira Sampaio, ele tá com o braço aberto, olha, não sei, a bola muito próxima, dá uma olhada lá no monitor e vê realmente se foi pênalti, estou em dúvida. Mas o árbitro de vídeo dizer para o juiz de campo que não foi, que foi um movimento natural, olha, esse aí não tá, é sem cabimento, porque sim, mas pênalti, falta no futebol, tu não precisa ter intenção, né? Tu não estando com o braço junto ao corpo e tu desviando a trajetória da bola, tu aumentando o espaço corporal, que foi o caso, ele abre o braço e a bola bate no seu cotovelo. Então é um lance claríssimo, olha, é um lance de cartilha de arbitragem. E nesses cursos da CBF, a gente vê várias vezes que eles são, né, treinados para marcar esse tipo de pênalti. E a Grêmio foi muito prejudicado, porque aí o que acontece? O reflexo disso tudo. A gente não sabe se a bola entraria no pênalti, é outra questão. Mas vamos colocar, marca o pênalti e é gol do Grêmio. O Grêmio ganha o jogo 5-4. O Grêmio estaria a 2 pontos do Palmeiras e quinta-feira tem Grêmio e Palmeiras na Arena. O Grêmio diminuiria a vantagem para o Botafogo para 9 pontos. Hoje a vantagem está em 11 pontos. A vantagem do Palmeiras para o Grêmio está em 4 pontos. O Grêmio não vai conseguir reverter essa situação. Aí é um erro que aí coloca, né, a questão do campeonato, né, com favorecimento de arbitragem e prejuízo de arbitragem. E aí esse prejuízo de arbitragem reflete diretamente na tabela de classificação. Lá no final, um exemplo, se o Grêmio não consegue uma vaga no G4, um exemplo, fica no G6, vaga indireta de Libertadores, tá lá, conta esses 2 pontos que não vieram. Porque assim, ó, tu pode ter erro de arbitragem, tu pode ter lance interpretativo, mas tu não pode errar num lance claro. E outra coisa, o juiz que foi à Copa do Mundo, apitou a Copa do Mundo, o juiz que vinha bem no campeonato, e aí o árbitro de vídeo não chamar. E outra coisa, também tem que colocar na conta do Wilton Pereira Sampaio o seguinte, Fábio, o lance é tão fácil de marcar que ele poderia ter marcado no campo, ele foi covarde, ele não marcou no campo, ele deixou na conta do VAR e o VAR induziu ele ao erro, mas ele estava próximo ao lance, ele podia ter marcado. Mas o futebol é assim, tem dias que a banca paga, tem dias que a banca recebe, só que às vezes paga e recebe com coisas, digamos assim, não tão gritantes como foi ontem. Ontem foi muito gritante. Fábio, falando um pouquinho de Inter, o assunto do Inter essa semana é a grande curiosidade que se tem, né, de quem vai jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
quem vai colocar em campo o Eduardo Cudê, pensando, obviamente, no jogo contra o Fluminense pela Libertadores da América. Eu vejo que vai ter um time misto. Falei isso ontem e repito hoje, eu acho que vai ser um time misto. Não dá para colocar um time totalmente reserva, até pelo tempo que tem entre um jogo e outro. Tu pode aproveitar o Hugo Malho mesmo, que é um jogador que vem jogando tanto de lateral como de zagueiro, um jogador que pode ir para o jogo. O Bruno Henrique, que dá para dizer que ali é quase titular do meio de campo, ele vem jogando muitas partidas e quando não sai jogando ele entra. O Bruno Henrique é um jogador a ser aproveitado, que é quase um titular, dá para dizer. No comando do ataque vai ter a volta do Luiz Adriano, Pedro Henrique ainda não joga, Valência, se quiser dar um ritmo de jogo, joga um tempo, é uma alternativa. O Wanderson da mesma forma, o Johnny abrindo o meio de campo ali pode ser ele, ou mesmo pode ser o Gabriel. Se jogar o Bruno Henrique, poupa o Arangues, daí não joga o Arangues. O Alan Patrick, um jogador que pode também ter uma minutagem no jogo. René, lateral esquerdo, também pode se pensar. Então, eu acho que o Eduardo Cudê vai armar um time misto e vai dar minutagem para alguns titulares, porque tu pode começar com um time misto e tem 5 substituições para fazer. Pode ter os titulares do banco e colocar no segundo tempo. Acho que vai ser por aí esse jogo do Internacional na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro.